Olá, Bruno. Eu estou enviando a minha experiência para o canal Relatos do Frank, pois eu vivenciei uma noite de puro terror na quaresma do ano passado. Eu prefiro não me identificar nesse relato, pois eu não pedi autorização das pessoas que também foram envolvidas nesse caso. Só posso dizer que tudo aconteceu na cidade de Itanhaém, São Paulo. Eu trabalho como mecânico há mais de 20 anos. Tenho minha própria oficina e com esse trabalho sustento a minha família. Quando eu não estou trabalhando, um dos meus hobbies favoritos é a pescaria. Com muito esforço, eu consegui comprar um barco para fazer essas pescarias. Geralmente eu fazia essa pescaria à noite. Naquela época eu estava planejando ir pescar junto com meu genro e mais um amigo meu. O meu genro tem uma caminhonete, então seria perfeito para levar todos os equipamentos de pesca, as barracas para acampar e também guinchar o meu barco. A minha esposa, porém, não estava feliz com essa ideia, pois eu iria sair para viajar na quinta-feira à noite e voltaria na sexta pela manhã. Ela se queixava por duas razões. Primeiro, porque era quaresma, e segundo, que poderia chegar clientes buscando por mim, e com isso seria um dinheiro que não entraria. Mas eu disse que queria esfriar a cabeça, pois eu estava muito estressado com tanto trabalho. E aquela era uma oportunidade em que nosso genro estava disponível com o seu carro. Depois disso, sabe-se lá quando teríamos outra oportunidade. Minha mulher continuava dizendo que era quaresma e estava com um pressentimento ruim. Bruno, como eu me arrependo de não escutar a minha esposa, pois eu quase perdi a minha vida. Na quinta-feira à tarde, eu já tinha terminado o último serviço no carro de um cliente, e quando deu 6 horas da tarde, eu comecei a preparar tudo para a pescaria. Quando deu mais 7h30 da noite, o meu genro acompanhado de meu amigo chegaram de caminhonete. Eu guinchei o meu barco e fomos para o rio Itanhaém, em São Paulo. Chegamos lá, deixamos o carro estacionado dentro do mato e colocamos o barco na água. Porém, depois de uns 15 minutos sobre o rio, começou o nosso pesadelo. De uma forma que eu não sei explicar, uma peça do barco que fica perto do motor acabou se soltando, e com isso o barco começou a encher de água muito rápido. Eu tentei conduzir o barco até a beira do rio, porém, quando faltavam uns 30 metros para chegar na beira, o barco afundou por completo devido ao peso. Assim que começamos a lutar contra a correnteza do rio e nadar até a beira. Nesse momento aconteceu algo que foi um milagre. O meu genro estava nadando, porém a correnteza do rio o puxava para longe da beira. Eu pensei que naquela noite ele não iria sobreviver. Porém apareceu um outro barco com um grupo de pescadores que viu que precisávamos de ajuda e rapidamente foi tentar salvar o meu genro, que estava em uma situação bem mais crítica que a nossa. Eu e meu amigo chegamos na beira do rio e o outro barco conseguiu resgatar o meu genro e trazê-lo em terra firme. Se ele morresse ali, minha filha com certeza nunca me perdoaria e eu iria me culpar pelo resto da vida. Eu acabei perdendo meu barco. Tivemos um grande susto, mas o pior ainda estava por acontecer naquela noite. Agradeci aquele grupo de pescadores que passava justamente ali e conseguiram nos ajudar. Eles perguntaram se nós estávamos feridos, mas todos estavam bem. Se despediram e foram embora para suas pescarias. Depois de uma longa conversa, achamos melhor voltar para casa e começamos a caminhar pela mata em direção à caminhonete que deveria estar
a quase meio quilômetro de onde estávamos. Fomos caminhando e conversando sobre tudo o que aconteceu. A lua estava cheia naquela noite, então iluminava bem o caminho. Estávamos em uma pequena trilha dentro do mato. Eu estava ainda furioso com tudo o que aconteceu, mas de repente, o meu amigo nos perguntou: Gente, vocês estão escutando isso? O quê? Perguntou o meu genro. Tem alguma coisa andando nesses matos, disse meu amigo. Eu já irritado disse: Vamos embora, deixa isso pra lá. Voltamos a caminhar, mas sem dizer nenhuma palavra. E agora, de fato, eu comecei a escutar também alguma coisa andando no mato como se estivesse nos seguindo. Meu cunhado, já desconfiado, começou a olhar bem para todos os lados. E foi então que, à nossa direita, ele viu e chamou a nossa atenção e apontou para dentro do mato. Foi então que vimos a coisa mais horrível que já vimos antes. Havia uma espécie de cachorro muito grande, meio escondido no matagal. Porém, com a lua cheia, era possível ver aquele bicho, pois ele tinha olhos totalmente vermelhos como brasas. Eu comecei a perceber que não era um bicho normal. Aquela coisa se pôs de pé e podemos ver o tamanho real daquilo. Estava a mais ou menos a uns 30 metros de nós e nos encarava com um semblante de muita raiva. Meu genro falou para a gente correr e eu escutei aquela coisa correndo atrás da gente. A nossa sorte é que ali perto havia várias árvores. Eu comecei a subir em uma árvore e meu cunhado e nosso amigo subiu em outra. Subimos o mais alto que podíamos. Aquela criatura apareceu embaixo e ficou nos olhando. As suas orelhas faziam um barulho estranho quando ele andava. Aquela cara deformada era a coisa mais sinistra que eu já vi. Eu não tinha dúvidas de que aquilo era um lobisomem. Ele andava de um lado para o outro, como se estivesse planejando uma maneira de nos derrubar da árvore. Aquela coisa se movimentava muito estranho. Dava passos de uma maneira descoordenada, como se estivesse com algum tipo de deficiência. Ele agarrava o tronco da árvore em que nós estávamos e tentava sacudi-la, mas para nossa sorte, as árvores tinham troncos bem firmes. Meu genro começou a rezar. Seu nervosismo era tanto que o pobre gaguejava. Aquela criatura dava um grito de raiva, como se a reza o incomodasse muito. Aquele terror deve ter durado quase umas 2 horas. Após muita insistência, aquela coisa foi embora e desapareceu no mato. Porém, só tivemos coragem de descer das árvores quando o dia estava claro. Passamos a noite toda ali, em cima. Quando descemos, saímos correndo até chegar no carro. Entramos e fomos para casa. Fizemos um pacto de não contar isso para ninguém sobre o que vimos, pois com certeza as pessoas iriam nos ridicularizar por isso. Quando eu cheguei em casa, minha esposa viu que eu estava sem barco, sem equipamentos de pesca e sem nada. Ela estranhou e logicamente perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ela sobre o acidente do barco, mas não tive coragem de dizer a ela sobre o lobisomem que eu vi. Inventei uma história para ela para justificar o fato de chegar só pela manhã em casa. Isso tudo não me poupou de levar um esporro da minha mulher. Confesso que ela tinha razão. Se eu a tivesse escutado, nada daquilo teria acontecido. Talvez eu ainda tivesse o meu barco, equipamentos de pesca e talvez nunca tivesse visto aquele lobisomem. É algo que eu gostaria muito de esquecer, mas eu não consigo, e só quem passou por essa experiência sabe o quanto é difícil. Uma vez que você passa por isso, você nunca mais esquece. Agradeço pelo espaço cedido para mim aqui no canal. Adeus. Olá, eu me chamo Renato Gomes. Eu sou de Juquitiba, São Paulo.
O que eu vou relatar aconteceu recentemente, em abril de 2021. Eu tive uma das piores experiências da minha vida ao me deparar com um personagem do folclore brasileiro e mundial. Bem, tudo aconteceu porque eu e os meus amigos sempre tivemos o costume de nos reunir para tomar uma cerveja, jogar conversa fora ou assar uma carne. Uma certa vez, eu decidi convidá-los para ir no sítio do meu tio para que pudéssemos passar o fim de semana. O planejado era de chegarmos na sexta-feira e voltarmos no domingo à tarde. Nos reunimos na sexta-feira e fomos para o sítio do meu tio. Ele cedeu para que pudéssemos passar o fim de semana lá. Quando chegamos lá, começamos a tomar umas bebidas, a fazer um churrasco e a jogar conversa fora. Me lembro que na sexta-feira, à noite, estava tudo correndo muito bem, até que por volta das 11 horas decidimos todos dormir. Já no sábado pela manhã, voltamos a beber novamente, começamos a assar uma carne, aproveitamos para ir ao rio que fica perto daquele sítio e também jogar uma bola e praticar algum esporte. O dia estava sendo maravilhoso. Já na tarde começamos a tomar um chopp e assamos mais carne. E fomos bebendo noite adentro, até que por volta da meia-noite eu decidi tomar um banho e ir dormir. Eu não estava tão bêbado como na sexta-feira, mas eu estava muito cansado. Os meus amigos ficaram bebendo um pouco na varanda, mas acho que depois eles foram dormir. Tudo estava indo às mil maravilhas, até que naquela noite algo bizarro aconteceu. Eu me lembro que já na madrugada de sábado para domingo, deveria ser umas 2 ou 3 horas da manhã, eu não me lembro muito bem, eu comecei a escutar os cães latindo ao longe, bem perto do chiqueiro. Eu acordei e fiquei prestando atenção naqueles latidos. Eu fiquei alerta porque alguns anos atrás houve um roubo lá no sítio. Então eu fui no armário e peguei uma arma que o meu tio deixou para caso de emergências. Eu peguei a arma e saí e vi que todos os meus amigos estavam dormindo na varanda. Eu fui me aproximando e percebi que os cães latiam, mas o latido deles não era o de quando viam alguém estranho ou algum gato. O latido deles era de medo, era quase um choro. Eu fui me aproximando, eu passei perto da lagoa que tinha lá no sítio e fui em direção ao chiqueiro. E quando eu cheguei no chiqueiro, eu vi a coisa mais horrível e inacreditável da minha vida. Eu vi uma criatura enorme, peluda, parecendo um cachorro. Ele tinha uma cabeça grande e deformada, seus dentes estavam à mostra. Aquela coisa estava de costas, mas quando eu estava a uns 20 metros de distância daquele ser, aquele animal grande virou para mim e ficou de pé. Eu pude ver que ele deveria ter mais de 2 metros de altura. E o que mais me dava medo eram os seus olhos, que eram amarelos. Era um olhar demoníaco. Ele ficou me encarando, e eu levei um susto ao perceber que ele partiu um dos porcos do sítio ao meio. Ele segurava cada metade do animal, uma em cada garra. Aquele ser ficou me encarando. Eu fiquei paralisado de medo que eu nem consegui me mover para atirar. De repente, aquela criatura andou para trás e se embrenhou no mato levando o pobre porco. Eu fiquei com tanto medo, eu decidi não caminhar de volta para o sítio e dar minhas costas, pois eu tinha medo de quando eu fizesse isso, aquele bicho pudesse me atacar. Eu pulei dentro d'água e fiquei lá. Eu devo ter ficado até as 5h40 da manhã. Foi aí que eu decidi sair da água e voltei para a sede do sítio. Eu já estava tendo um início de hipotermia por ter ficado tanto tempo dentro d'água. Eu decidi não contar o que eu vi para os meus amigos, pois eu achei que eles não iriam acreditar em mim e iriam começar a me zoar. Mas eu me lembrei do caseiro do sítio. Quando foi mais 8 horas da manhã, eu fui até a residência do caseiro do sítio. Porém, eu vi que ele não estava lá, e havia indícios de que ele não passou a noite em sua casa. Após algum tempo, eu consegui encontrá-lo, e falei a ele o que aconteceu. Mas é aí que essa história fica ainda mais estranha. O caseiro passou a me evitar. Antes, ele era um homem muito gentil e sempre me cumprimentava.
mas agora ele mal olhava nos meus olhos. E sempre que eu falava com ele me dava respostas diretas e curtas para não alongar a conversa. O mais estranho é que, algum tempo depois, ele simplesmente pediu as contas e foi embora. Ele trabalhava naquele sítio há mais de 7 anos. Aquele comportamento dele foi muito suspeito. Eu posso estar errado, mas eu suspeito que aquele lobisomem era o caseiro do sítio. Eu sempre achei que lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça fossem coisas que as pessoas antigas contavam em história. Mas eu me enganei terrivelmente ao descobrir que mesmo ainda hoje, nesses últimos dias, essas coisas ainda rondam pelos matos. Infelizmente hoje eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico para tentar superar aquele trauma. Bem, essa é a minha história. Obrigada por ouvi-la. Boa noite. Olá a todos. Eu me chamo Emma. Eu quero contar a minha experiência que aconteceu no ano de 2018. Eu moro em Dakota do Sul, Estados Unidos. Eu sou filha de um casal bem-sucedido financeiramente. Minha mãe é diretora em uma multinacional agrícola e o meu pai também ocupa um cargo muito importante em uma indústria. Eu tenho um irmão mais novo chamado Alex. E quando eu tive essa experiência, ele tinha 8 anos de idade. Eu preciso explicar alguns detalhes para que vocês possam entender bem o contexto dessa experiência que eu tive. Meus pais, devido ao trabalho, sempre foram muito ocupados. Quase não tinham tempo para mim e o meu irmão. Às vezes, levavam muito trabalho para casa, ou sempre estavam viajando a trabalho. Posso dizer que os meus pais são bem ausentes nas nossas vidas. Apesar de tudo, crescemos em uma casa linda com tudo ao nosso dispor. A partir de um certo período, eu passei a cuidar do Alex quando minha mãe viajava. Quando eu completei 17 anos, isso passou a ser quase uma rotina. Eu praticamente era irmã e mãe do Alex ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que uma certa noite estávamos tão vulneráveis a algo tão assustador. Naquele ano, a minha mãe viajou para a Índia, a trabalho, e o meu pai estava no norte do país. Por estarmos acostumados a essa rotina, quando chegávamos da escola, eu e o meu irmão preparávamos as nossas refeições. Éramos tranquilos, nunca gostamos de ir para festas, convidar pessoas estranhas para ir à nossa casa na ausência dos meus pais. Uma certa noite, eu me lembro que eu estava na sala, com meu notebook sentado no sofá. Meu irmão estava no segundo andar, jogando jogos online com seus amigos. De onde eu estava, eu conseguia escutar sua voz e, obviamente, ele falava alguns palavrões. Já era tarde, deveria ser quase meia-noite. Já tínhamos jantado, inclusive. Eu estava tentando me concentrar para fazer um trabalho da escola, quando de repente, um som invade toda a tranquilidade daquele ambiente. Alguém estava batendo na porta àquela hora da noite. Aquilo me deixou um pouco inquieta e curiosa. Alex veio até a sala curioso para saber quem era. Eu perguntei se ele havia pedido comida, mas ele disse que não. Descartamos a possibilidade de ser algum entregador. Também não seria possível ser algum vizinho, pois desde que moramos naquela casa, eu nunca conheci os meus vizinhos, pois a nossa casa é meio isolada. Naquele momento, tanto eu como o meu irmão, quase que como um sexto sentido, de alguma forma sentimos que algo muito ruim estava prestes para acontecer. Ficamos parados e decidimos ignorar o chamado daquela pessoa que estava lá fora, assim dando a impressão de que não havia ninguém na casa, que talvez estivéssemos dormindo ou simplesmente não estávamos a fim de atender. Bateram na porta mais uma vez, porém dessa vez alguém falou. Emma, Alex, abram por favor, sou eu, a mamãe. Nesse momento, eu senti o meu coração ir até o meu estômago. Eu me levantei do sofá
me dei conta que algo muito esquisito estava acontecendo. Eu tinha falado com a minha mãe há 2 horas atrás. Como era possível ser ela? Meu irmão me olhou confuso. Mesmo tendo 8 anos de idade, ele estava com um semblante como se estivesse se perguntando como a mamãe chegou em casa tão rápido. Sem dúvidas, a voz que escutamos lá fora era a da nossa mãe. Porém, ela não me avisou que voltaria para casa naquela mesma semana quando eu falei com ela pela última vez. Mesmo se ela precisasse voltar de emergência, ainda assim, um voo da Índia até os Estados Unidos não seria possível ser feito em menos de 2 horas, devido às conexões que muitas vezes demoram quase 1 hora. O que tornou aquilo ainda mais esquisito é que, se fosse a minha mãe que estivesse ali fora, ela entraria pela porta da garagem, em caso de que ela houvesse esquecido ou perdido a chave da porta da frente. A porta da garagem tem uma senha, e obviamente minha mãe conhece a senha. Por muitas vezes, ela já entrou pela porta da garagem. Aquela situação toda não fazia o menor sentido. Eu me sentia incômoda com aquilo. Rapidamente eu pedi ao Alex que subisse para o seu quarto. Alex me perguntou por que a mamãe estava lá fora, mas eu disse que era melhor que ele fosse para o seu quarto e não se preocupasse. Antes que o meu irmão subisse as escadas para o seu quarto, escutamos de novo aquela voz nos chamando. Emma, Alex, abram. Eu sei que vocês estão aí. Aquela voz agora estava em um tom impaciente. Alex subiu para o seu quarto. Eu continuei calada na sala, e outra vez, aquela voz soava com batidas um pouco mais fortes na porta. Emma, Alex, eu estou começando a perder a paciência. Abram a porta agora. A voz soou como a da minha mãe, porém um pouco distorcida. Eu percebi que era impossível ser a minha mãe, uma vez que ela estava praticamente do outro lado do mundo. Eu comecei a desconfiar que poderia ser talvez algum colega da minha escola que estivesse imitando a voz da minha mãe para fazer alguma brincadeira de mau gosto, sabendo que os meus pais não estavam na cidade. Existem alguns aplicativos que imitam com perfeição a voz de outra pessoa. Naquele momento, o medo que eu sentia deu lugar à raiva. Eu fui até a porta sem me importar se fosse algum colega da escola ou talvez mesmo até um ladrão. Eu dei alguns golpes na porta também, exclamando furiosa que não abriria a porta e era melhor parar com aquela brincadeira, ou eu chamaria a polícia. Em seguida, eu fiz algo que eu me arrependo muito de ter feito. Resolvi olhar pelo olho mágico da porta, para ver quem era o intruso, e vi algo que supostamente não deveria existir, mas estava lá. Havia uma criatura em pé, muito grande. Essa criatura deveria ter uns 4 metros de altura. Aquele ser era muito alto. Nem mesmo uma pessoa que sofresse de gigantismo chegaria a ser tão alto como aquilo que eu vi. Aquele ser estava curvado para que não batesse a sua cabeça no teto da varanda. Era uma criatura delgada, ossuda, com uma pele meio cinzenta, parece que estava colada no seu corpo. E parecia que não tinha nenhuma gota de sangue. Seus olhos eram totalmente negros e fundos. Sua cabeça lembrava a de um javali e um lobo ao mesmo tempo. Eu dei passos para trás, mas eu estava tão trêmulo ao ver aquilo que eu quase não conseguia ficar em pé. Eu peguei uma cadeira e escorei na porta da sala, apesar de que, horas antes, como de costume, eu já tinha trancado todas as portas da casa. Aquela criatura pedia para abrir a porta, ainda imitando a voz da minha mãe. Eu gritei para que aquilo fosse embora. Eu fiz isso com um esforço quase sobre-humano, tentando esconder o medo, para que aquela criatura não percebesse o quão aterrorizada eu estava. Após longos minutos de insistência, aquela coisa fez um tipo de ruído agudo, e eu escutei os passos pesados daquela coisa se dirigindo ao bosque que tem perto da minha casa. Eu espiei pelo olho mágico de novo e pude ver aquele humanoide grotesco desaparecendo na escuridão. Naquele momento, eu me lembrei da lenda do Skinwalker. Essa criatura é o resultado da transformação de bruxos
naquelas bestas ou outro tipo de animal. Essas criaturas conseguem imitar a voz de pessoas próximas, conseguem ver através da alma da pessoa e com isso conseguem saber o seu nome. Com certeza, aquela criatura já nos observava há bastante tempo e sabia que os meus pais estavam ausentes. Eu já ouvi dizer que se você vê um amigo ou um familiar agindo de modo estranho, tome cuidado, você pode estar diante de algo sobrenatural. Depois que aquela coisa foi embora, eu subi para o quarto do Alex e percebi que ele havia adormecido. Eu deitei com ele na cama aliviada, porém me veio outra preocupação. Se aquele Skinwalker sabia imitar a voz da minha mãe, poderia significar que aquela besta teria tido contato com a minha mãe. Eu comecei a chorar pensando que aquela coisa poderia ter capturado a minha mãe, mas felizmente a minha mãe, ao amanhecer, me mandou uma mensagem perguntando como nós estávamos. Eu não contei para ela o que aconteceu na noite anterior, e nem para o meu pai também. Por sorte, como o Alex estava distraído em seu quarto jogando no computador, ele acabou não percebendo direito o que tinha acontecido, e eu acho melhor que ele nunca saiba do que eu vi naquela noite. Importante lembrar que nós éramos praticamente duas crianças, sozinhas, em uma casa à noite, à mercê de algo sobrenatural e perigoso. O que você faria se estivesse no meu lugar? Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Jorge. Eu sou uruguaio, mas moro em Curitiba há quase 30 anos. Eu me mudei para o Brasil quando eu era criança, então eu aprendi muito sobre as lendas brasileiras que as pessoas falavam aqui no Brasil, como também nas escolas. Eu tive uma experiência com um personagem do folclore brasileiro, porém quando eu estava de viagem na Argentina. Foi a famosa mula sem cabeça. Para começar, eu sempre achei que tudo não passasse de lendas, mas uma certa noite eu tive uma experiência assustadora, e foi recente, no ano de 2016. Eu trabalho em uma montadora de carros, aqui em Curitiba, há quase 9 anos, e eu recebi férias no meu trabalho naquele ano. Bem, antes disso, eu e minha família estávamos planejando visitar a Argentina. O lugar específico em que isso aconteceu, eu prefiro não mencionar, por respeito aos moradores daquele lugar que nos receberam muito bem, mas era em um pequeno povoado na província de Tucumã. Viajei de carro junto com a minha esposa, meu filho que na época tinha 10 anos, e um amigo meu que é brasileiro, o Júnior, que estava nos acompanhando nessa viagem também. Me lembro que aquela viagem deve ter durado umas 18 horas. Eu e o Júnior íamos revezando no volante. Enfim, chegamos no local por volta do meio-dia. Ficamos hospedados em uma pequena pousada que havia naquele povoado. Mas a tranquilidade daquele lugar não tinha preço. Aquele povoado tinha um rio que ficava a poucos metros de onde estávamos hospedados. Eu e o Júnior queríamos muito fazer um churrasco naquele dia, pois todo mundo comenta que o churrasco argentino é muito bom. Eu e o meu amigo fomos até um mercado que, por sinal, era o único que tinha naquele povoado, enquanto minha esposa arrumava a cozinha para o almoço. Quando eu e o Júnior chegamos no mercado, começamos a escolher a carne que iríamos usar para fazer o churrasco, bebidas e outras coisas para comer. Enquanto fazíamos compras, entrou uma mulher que aparentava ter uns 70 anos de idade. Ela estava com roupas velhas, tinha uma aparência suja também. Eu comecei a observar que as pessoas olhavam torto para ela. Teve um momento que o atendente do balcão a atendeu muito mal e meio que jogou a mercadoria para ela. Aquilo me chamou a atenção e me deixou muito revoltado também. Apesar de todos nos tratarem muito bem desde que chegamos na Argentina, eu não entendi por que todos naquele mercado tratavam aquela pobre mulher muito mal. Eu e o Júnior voltamos para a pousada e comentamos sobre aquele fato que foi bem estranho. Fizemos o nosso churrasco, ficamos todos reunidos perto da piscina e depois fomos no rio. E assim foi a nossa rotina nos dias seguintes que iríamos passar naquele lugar. Iríamos ficar uns 8 dias naquele povoado.
De vez em quando, o dono da pousada ia lá para ver se estava tudo bem, se precisávamos de alguma coisa ou para limpar e organizar as outras dependências do local. Ele era um homem muito atencioso e gentil, e em uma dessas visitas, eu perguntei a ele se havia algum lugar que nós podíamos pescar. E o dono disse que havia uma parte do rio em que as pessoas pescavam e ficava a meio quilômetro da pousada. Eu e o Júnior ficamos empolgados porque adorávamos pescar e a minha esposa também. Eu comentei com o Júnior e propus a ele de irmos à noite, e ele falou que sim. Eu perguntei à minha esposa se ela queria ir também, mas ela falou que queria ficar com meu filho na pousada. O dono da pousada, escutando a nossa conversa, me olhou sério e perguntou: "Você vai pescar lá à noite?" "Sim", eu respondi. O dono do local falou em um tom bem sério e preocupado comigo, que não era uma boa ideia eu pescar naquele lugar depois das 6 horas da noite, pois muitos contavam que naquela região havia uma criatura muito feia que perambulava por ali, assombrando pessoas desavisadas que pescavam naquela região. Eu falei que não acreditava nessas coisas. O Júnior, quando escutou o que o dono da pousada disse, deu uma risada e falou: "Agora que eu vou mesmo. Eu quero ver essa criatura me assustar." O dono da pousada ficou meio desconcertado, deu de ombros e foi embora, mas eu vi que ele estava bem tenso. Passei a tarde vendo TV com a minha esposa e o meu filho no quarto. Eu queria estar bem descansado para a pescaria de mais tarde. Quando foi por volta das 5h30 da tarde, o Júnior me mandou uma mensagem de texto. Arrumamos nossos equipamentos de pesca e fomos. O meu filho queria muito ir com a gente, mas eu pedi a ele que ele ficasse com a minha esposa, e eu prometi que no dia seguinte eu o levaria conosco. Eu não queria também que a minha esposa ficasse sozinha na pousada. O meu filho ficou meio triste, mas ele entendeu. Além do mais, eu havia prometido que no dia seguinte eu o levaria de qualquer maneira. Mas até hoje eu penso o quão certo eu estava de não ter levado meu filho para aquela pescaria, e também eu nem imaginava a besteira que estávamos prestes a fazer. Fomos caminhando até a direção do local de pesca. Eu me lembro que passamos por umas 3 pessoas que estavam voltando daquele lugar. Porém, eu percebi que elas caminhavam rápido e nos olhavam meio preocupadas, já que nós estávamos indo na direção contrária. Quando chegamos no local, já estava praticamente escuro, e ali começamos a pescar. Fizemos uma fogueira, ficamos jogando conversa fora e tomando umas bebidas, e de vez em quando eu mandava uma mensagem para minha esposa para saber se tudo estava bem. Eu me lembro que o céu estava estrelado e a lua estava muito bonita. Quando deu por volta das 8 horas, começamos a escutar um trotar de cavalo, bem ao longe. Eu pensei que fosse um cavalo solto de alguém perto do rio. Porém, começamos a escutar gritos que pareciam de uma mulher. O Júnior me olhou e nos perguntamos se poderia ser alguém precisando de ajuda ou até mesmo se afogando no rio. Nós subimos em uma parte elevada daquele local que dava para ter uma ampla visão do mato e do rio que estava mais à nossa frente. Foi aí que eu e o meu amigo vimos uma luz atravessando o mato e vindo na nossa direção, e aqueles gritos começaram a ficar cada vez mais altos. Aquela luz foi ficando mais forte à medida que se aproximava, e quando faltavam uns 30 metros, eu creio, nós vimos algo bizarro. Nós vimos um cavalo com pelagem negra e literalmente soltava fogo pelas ventas. Naquele momento, eu me lembrei das histórias da mula sem cabeça no Brasil. Aquela mula sem cabeça era diferente. De fato, ela tinha cabeça, porém, ela soltava fogo pelos seus olhos, focinho e boca. Ela cuspia fogo como se fosse um lança-chamas. Não tenho certeza, mas me parece ser algum tipo de mula sem cabeça. Por isso eu resolvi chamá-la assim, pois era um animal bizarro demais. O Júnior só gritou para a gente correr. Corremos o mais rápido que podíamos. Deixamos nossos equipamentos de pesca para trás, até que finalmente chegamos na pousada. Eu comentei com meu amigo que era melhor não contarmos para ninguém o que vimos, até para não deixar a minha esposa e meu filho assustados e estragar as férias deles.
A minha esposa me viu chegando em casa e estranhou que eu cheguei sem os meus equipamentos de pesca. Mas eu desconversei e disse que o Júnior levou para o seu quarto. Eu olhava toda hora para a janela para me certificar de que aquele monstro não nos havia seguido. A minha esposa, vendo a minha inquietação, me perguntou o que havia acontecido, mas eu disse que não era nada. Eu só estava me certificando de que eu deixei as portas do carro fechadas. Naquela noite eu não consegui dormir pensando naquela cena. Tamanho foi o trauma que eu tive naquela noite. Quando foi no dia seguinte de manhã, eu e o Júnior fomos buscar nossos equipamentos que ficaram para trás na beira do rio. Para o nosso alívio, estava tudo no seu lugar e havia algumas pessoas pescando. O mais bizarro é que havia um senhor de meia idade que nos fez a seguinte pergunta assim que nos viu chegando: "Vocês esqueceram seus equipamentos aqui ontem à noite, não foi?" O Júnior respondeu que sim. "Agora está explicado. Com certeza foi a alma mula que pôs vocês para correrem, né?" perguntou o senhor. Então nós abrimos o jogo e contamos o que vimos. Aquele senhor disse que nós não éramos os primeiros a ver aquela criatura. Ele mesmo já viu quando era jovem, e na Argentina aquele ser macabro é chamado de alma mula ou mula anima, e assim como no Brasil, também existe uma que é sem a cabeça e com uma tocha de fogo no pescoço. Ele disse que aquele monstro era uma senhora que vivia isolada em uma casa dentro do mato. Até onde se sabe, ela pratica bruxaria para virar aquela coisa. Aquele homem idoso foi descrevendo as características físicas daquela mulher, e então eu me lembrei da mesma senhora que eu vi entrar no mercado alguns dias atrás e que todos a trataram mal. Só podia ser ela. Eu falei que tinha visto uma mulher com roupas velhas e parecia suja, e também eu a descrevi fisicamente. O senhor disse que era essa mulher. Aqui na região ninguém gosta dela, pela má fama que ela tem, e ela também não gosta de falar com ninguém. Só sai de casa quando é para fazer compras e fazer o que é necessário. E ninguém sabe como ela consegue dinheiro para se sustentar. Mas sinceramente, eu nem queria saber daquele detalhe. Para mim pouco importava. Eu só queria sair daquele lugar. Eu agradeci àquele senhor e fui embora. Depois que os dias passaram, eu, meu amigo e minha família voltamos para o Brasil. Somente uma semana depois de voltarmos de viagem, eu contei para minha esposa o que eu vi naquela noite. Mas por incrível que pareça, ela não acreditou em mim. Então, eu achei melhor não contar essa história para ninguém. Mas eu fico imaginando que eu acertei muito em não ter levado meu filho para aquela pescaria de noite. Se para mim foi algo traumatizante, imagina para o meu filho que era uma criança. Não seria bom. E eu também me arrependo de não ter escutado o conselho do dono da pousada. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu moro em Arkansas, Estados Unidos. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era um adolescente, eu tive uma terrível experiência. Me deparei com uma criatura que muitos não acreditam existir. E eu não contei essa experiência devido ao medo de ser chamado de louco. Meus pais se divorciaram desde que eu tinha 3 anos de idade. E desde então, eu passei a viver e ser criado pelo meu pai. Como de rotina, eu passava o fim de semana ou alguns dias ou feriados na casa da minha mãe. Isso perdurou por longos anos até que eu me tornei independente, mas eu ainda assim visito os dois sempre que possível. Quando eu era adolescente, me lembro que um dia eu pedi ao meu pai se eu poderia passar o fim de semana na casa da minha mãe, e ele disse que sim. Então eu fui para a casa da minha mãe, passar o dia e conversar com ela. Eu me lembro que minha mãe me levou para sair, fomos ao shopping, comemos em um restaurante e no final da tarde voltamos para casa. Eu me lembro que uns amigos da minha mãe foram até a casa dela já à noite e um deles sugeriu de jogarmos um jogo de mesa chamado Dungeons and Dragons. Esse jogo é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Estávamos jogando por volta de umas 2 horas e estava um clima bem divertido. Naquela noite eu estava sentindo muito calor. Eu achava a casa da minha mãe muito abafada.
Eu perguntei à minha mãe se eu poderia sair um pouco para me refrescar do calor. Ela disse que sim. Todos que estavam na casa aproveitaram para fazer uma pequena pausa no jogo. A minha mãe mora na zona rural de Arkansas, especificamente em Arkansas River Valley. Ali, havia uma trilha quase de frente para a casa da minha mãe. Deveria ser umas 11 horas da noite, mas eu não tenho muita certeza. Eu decidi andar naquela trilha. Eu andei por uns 20 minutos. Depois de um certo tempo, eu comecei a escutar sons de galhos se quebrando atrás de mim. Eu me assustei, olhei rapidamente para trás, mas eu não vi nada. Após um breve momento de silêncio, eu retomei a minha caminhada. Pelos próximos 6 minutos nada aconteceu. Mas dessa vez, eu escutei um barulho que parecia estar mais perto. Nesse momento, eu comecei a ficar com medo. Eu decidi que já era a hora de voltar para casa. Após alguns segundos, fazendo o caminho de volta para a casa da minha mãe, eu vejo algo parado bem no meio da trilha. Nesse exato momento, eu tenho dificuldades para descrever o que eu passei naquela noite, e o quanto isso ainda me deixa trêmulo. Eu vejo uma criatura, não estava muito longe de onde eu estava. Por sorte, ainda não tinha me visto. Eu me lembro que suas pernas eram vergadas para trás, como se fossem patas de um cachorro ou até mesmo de um gato. A lua estava cheia, o que me permitiu ver um animal muito grande de pelos marrons escuros. O seu tronco e seus braços eram no formato de um homem adulto e bem forte, e tinha uma cabeça similar à de um pastor alemão. Eu realmente não sei como eu fiquei tanto tempo lá parado vendo aquela coisa, apenas olhando para aquela besta, ao invés de correr. Mas, devido à sua aparência, algo veio em minha mente, a palavra lobisomem. Após vê-lo, eu tentei sair furtivamente, mas eu não estava prestando atenção onde eu estava caminhando. Eu acabei pisando em uns gravetos que fizeram barulho, e o que fez com que aquela criatura olhasse para mim. Seus olhos eram amarelos. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer era correr. Mas eu nunca poderia correr de um predador daquele tamanho. Eu sabia, mas ainda assim, eu estava com muito medo. E o meu corpo me implorava para fazer uma coisa: correr. E assim eu fiz. Eu corri o mais rápido que eu pude. Eu escutei a criatura rosnando atrás de mim. Eu escutei também galhos de árvores se quebrando atrás de mim. Aquela coisa se aproximou de uma maneira descomunal, mas de repente ela parou. Eu me atrevi a olhar para trás. Eu vi aquele lobisomem em pé como uma pessoa, olhando ao longe. Parece que algo chamou a sua atenção e ele parou de me perseguir. Parece que alguma outra coisa despertou muito a sua curiosidade. Logo me deixou em paz. Eu continuei correndo até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe perguntou o que havia de errado comigo e por que eu estava chorando. Eu disse que estava tudo bem. Inventei a desculpa de que eu quis voltar correndo e o vento acabou irritando os meus olhos a ponto de lacrimejarem. Ela disse que tudo bem, apesar de que seu semblante era de alguém que suspeitava de algo errado em mim. Voltamos a jogar e depois de algumas horas, que todos foram embora, eu fui na cozinha beber água. Minha mãe segurou no meu ombro e me perguntou de novo o que realmente aconteceu. Mas eu insisti em dizer a mesma coisa que eu disse antes. Com um olhar suspeito, ela me disse para nunca mais sair tarde da noite naquela região. Ela sabia que algo sério havia acontecido comigo. Olá, o meu nome é André. Eu sou de Imperatriz, Maranhão. Eu tive uma experiência no ano de 2004. Eu tenho 27 anos. Na época, eu era apenas uma criança quando isso aconteceu. Eu morava a algumas quadras da casa da minha avó e eu tinha o costume de visitá-la. A casa da minha avó tinha uma cerca de madeira e uma cancela. Era uma casa bem humilde. Minha avó vivia doente pois ela contraiu uma doença cardíaca. Depois da aula, eu sempre ia visitá-la para almoçar em sua casa e depois, bem mais tarde, a minha mãe ia me buscar. Então, um desses dias, eu fui para lá fazer o mesmo que eu sempre fazia. Depois do almoço, teve um momento que eu fiquei sozinho na sala.
Eu me lembro que eu estava olhando para a rua. Minhas tias estavam todas na cozinha lavando os pratos e conversando. De repente, eu olhei uma pessoa vindo em direção à entrada do portão da casa da minha avó. E quando a pessoa se aproximou mais, eu notei que era uma criança como eu. Porém, o que mais me assustou é que era uma criança idêntica a mim. Mesma roupa, altura, aparência física e tom de pele. Nesse momento, eu entrei em transe. Não conseguia piscar. Eu só olhava fixamente para aquela criança ou criatura, sei lá o que era aquilo, que se aproximava de pouco em pouco, já quase a meio metro de distância. Quando ele chegou quase perto da porta da sala, eu pude ver que essa criança, entre aspas, havia um diferencial nela. Os seus olhos eram totalmente negros. Bruno, naquele momento que eu estava em transe, parece que eu fiquei surdo. Todos os sons ao meu redor ficaram abafados. Eu não conseguia dizer nenhuma palavra, e talvez, mesmo que eu quisesse pedir ajuda para alguém, eu não conseguia me mexer devido ao choque que eu estava. Aquele terror aumentou quando essa criança me olhou e sorriu com um sorriso tenebroso. Depois ainda acenou com a mão e começou a ir em direção ao beco que havia entre a casa da minha avó e o muro. Tudo isso pareceu uma eternidade. Ele acenava para mim como se eu fosse conhecido dele. Após essa criatura sumir, eu fiquei tentando processar aquilo por uns 2 minutos e só fui me dar conta do que estava acontecendo depois de horas. Depois desse avistamento, passando-se 2 meses, a minha avó faleceu. Eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet a fundo para saber que tipo de fenômeno era aquilo. Uma criatura que se manifesta na forma idêntica a uma outra pessoa. E eu descobri que há muitos relatos relacionados ao fenômeno Doppelganger, uma criatura que aparece para prenunciar a morte de um ente querido. A minha avó em vida era rezadeira, e todos na minha cidade iam lhe pedir ajuda para fazer algum tipo de reza. Eu não sei se isso tem a ver com o que eu vivenciei. Por muitos anos, eu não contei isso para ninguém, porque como eu conheço bem a minha família, eles não iriam acreditar em mim. Enfim, essa foi a minha experiência. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.